Olá, estamos dando início ao nosso projeto podcast Questão de Pele, aqui no Jornal Estado. E hoje temos a honra de receber o professor Edson Silva. Seja bem-vindo, professor Edson Silva, no nosso projeto podcast Questão de Pele. Muito obrigado, Romilda. Digo que é um prazer muito grande poder estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês. Edson, com toda essa sua experiência na universidade, você que é professor universitário do curso de comunicação, jornalismo, né? Com toda a sua experiência, eu gostaria de ouvir um pouco de você, como que foi a sua trajetória dentro da universidade, entendendo que a, a população ou o acesso ao curso universitário, ele começa a ter uma maior visibilidade, um maior acesso a partir de 2 décadas para cá. Então, antes, como que você se percebia nesse espaço enquanto pessoa negra, profissional, educador, enquanto ser humano mesmo? Bom, Romilda, eu tenho uma experiência que foi adquirida em todo o percurso como professor universitário, dedicado ao ensino do jornalismo. No entanto, para iniciar essa experiência como professor de jornalismo, que é uma das funções do jornalista, eu atuei no mercado de trabalho como profissional. Então, o meu perfil inicial como professor foi por conta dessa experiência inicial como jornalista que durou 10 anos, período em que eu passei pelo jornalismo regional e eu passei pelo jornalismo nacional, exatamente no período em que eu atuei no jornalismo diário de São Paulo, capital. A minha experiência como professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que transcorreram 30 anos, ela foi sempre marcada por essa necessidade de poder dar uma devolutiva para aqueles segmentos sociais que a gente diz historicamente marginalizados, ou aqueles segmentos que nunca tiveram a oportunidade de acessar esse mundo, que é o mundo acadêmico, o mundo universitário, que é extremamente importante para a transformação. Não é? Então, quem chega às universidades são pessoas que podem efetivamente contribuir para a transformação do status desses segmentos que estão fora, certo, desse conjunto de pessoas que, como dizia o saudoso Milton Santos, né, vão mandar no país. O Milton Santos, o saudoso geógrafo, né, ele dizia o seguinte: ele tinha a satisfação, o prazer e o orgulho de dizer: os meus pais, eles foram, ou melhor, os meus pais, eles me formaram para mandar, certo? Então ele dizia isso, as pessoas ficavam assustadas, mas ele repetia: eu fui formado para mandar. Então o que é que ele queria dizer com isso? Que ele teve acesso, sabe, aos conteúdos, ele teve acesso às oportunidades, né? Ou seja, ele teve as condições necessárias para se formar, para estudar, para se transformar numa pessoa que podia dar contribuições ao mundo, que podia pensar ao mundo. Eu sou filho de Catarina e Maria, Catarino negro e Maria branca. Mas o meu pai, embora tivesse sido um sujeito
assim, bastante humilde, né? Era um sujeito que estudava muito, era um sujeito que lia, né? Que estudava, que se dedicava, e mais que isso, ele conseguiu introjetar na gente, ele conseguiu enfiar na nossa cabeça, sabe, que a gente deveria se dedicar aos estudos. E se dedicar aos estudos não significa que você tenha que necessariamente, sabe, fazer parte, sabe, do mundo acadêmico. É importante que você faça parte do mundo acadêmico, mas estudar independe de você estar em academia ou não, tá? Então isso ficou marcado em mim, sabe? E eu dediquei e dedico ainda, né, todo o meu tempo, sabe, debruçado sobre informações que me ajudam a compreender o mundo, né, informações que eu posso transmitir para outras pessoas que precisam da formação. A minha experiência na Universidade Federal, trabalhando com os movimentos sociais ou com esses segmentos historicamente fora do padrão, esses segmentos, pasmem, né, exóticos, né, exótico no sentido de ser fora, fora do olhar, fora, ótico, olhar, fora do olhar. Tá? Então, alguns segmentos, eles são exóticos, inclusive para a universidade. É impressionante isso aí. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, ela não conhece a realidade regional. Muita gente que atua como professor, alunos, então não conhece a realidade regional. Quem conhece a vida dos Caduels? Quem conhece a comunidade negra de São Benedito histórica, mais de 100 anos? Então, assim, ela está um pouco alheia, né? O mundo acadêmico ele fica alheio, não é, a essas realidades. Então, assim, eu, felizmente, né, sou um cara que devo, e devo muito, né, tenho dívidas altíssimas, tá, com esses segmentos. Por quê? Porque foi nele, ou neles, que eu aprendi. Foi entre os Terena, entre os Caduels, entre a comunidade negra de São Benedito, Furnas do Dionísio, São João Batista, e entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que eu aprendi muito, não é? Que eu não teria aprendido se eu tivesse ficado apenas com os meus olhos voltados para a cultura livresca, certo? Então, eu costumo dizer, ultimamente, que a primeira fase da minha vida foi de aprendiz, tá? Essa que se encerrou quando eu completei 60 anos, certo? Essa foi a primeira fase. Agora eu já comecei a segunda fase, que eu quero colocar em prática, você está entendendo? Tudo que eu aprendi na primeira fase. É isso. Que bom, espero que coloque mesmo em prática, Edson. Bom, enquanto profissional de jornalismo, e obviamente você que está dentro da Universidade Federal e que traz esses elementos dizendo o tão quão é importante ter esse debate dentro da Universidade Federal, aonde, infelizmente, ainda nos dias de hoje, não é visto com alguma estranheza, né? Algumas pessoas que, de alguma forma, representam os segmentos dessa sociedade. Então, como que você, enquanto profissional, contribui junto aos seus alunos para que isso diminua, assim? E aí eu vou te perguntar muito diretamente sobre um projeto que você coordena ou coordenou, que é muito importante, que é o jornal impresso. Eu penso que você tem vários relatos de mudanças de vida a partir da inserção desses alunos neste projeto, aonde faz com que contribui com que eles tenham um maior contato com a realidade. Como que é isso para você? Como que você trabalha isso com os seus alunos, assim? Como que você sente essa devolutiva?
Eu vou te falar uma coisa agora que significa uma quebra no nosso raciocínio, mas ela é bastante importante. Eu não posso deixar de falar para você, tá? Sim. Eu não tenho mais vínculo com a Universidade Federal, tá? Aí você olha para mim assim, olha bem para mim Tá e, bom, estou e diz olhando. assim, e vê se eu tenho cara de aposentado. Não tem, né? Não. Eu não tenho cara de aposentado, entendeu? Então, por que eu não tenho cara de aposentado? Porque o aposentado, ele é um carimbo que você bate na testa das pessoas. E esse carimbo, ele é capaz de provocar um montão de transformações. Entre elas, fazer com que você seja mais discriminado, certo? Porque aí você passa a fazer parte de um contingente de pessoas, não é, que historicamente no Brasil também sofre discriminação, que é criança, adolescente, mulher, negros, índios e os idosos, né? Aposentados. E idoso está vinculado, você está entendendo? Ao aposentado, ou o aposentado está vinculado ao idoso e o idoso está vinculado ao cara que não serve para mais nada, certo? Então esse é o Brasil que nós temos, tá? Então o que eu tenho de universidade hoje, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do mundo acadêmico, é muita saudade. Eu tenho muita saudade porque eu fui muito feliz no tempo em que eu prestava serviço ao governo federal, certo? Ou seja, sendo professor, sendo pesquisador, certo? Então, o que acontece? Eu hoje estou dando entrevista para você na condição de um professor que sou, na condição de um pesquisador, certo? Porém, autônomo. Então, eu sigo trabalhando para as comunidades tradicionais, eu sigo fazendo meu trabalho, só que agora eu presto serviço para mim mesmo. Eu sou o meu chefe, eu sou o meu gerente, eu sou o meu reitor, tá? Eu sou o meu chefe pesquisador. Então, o que eu tenho da universidade? Eu tenho essa larga experiência de ter trabalhado com a universidade, mas agora eu trabalho o quê? Eu trabalho com as comunidades e me dou, né? Eu me dou. Então, hoje eu estou me doando aos Cajuels, eu quero me doar à comunidade de São Benedito, mais do que eu já trabalhava antes, quando eu estava vinculado à universidade. Você sabe onde é que eu estou pedindo emprego como voluntário? Ah, Numa escola municipal, num lugar chamado Morraria do Sul, que fica lá em Boroquena. Tá? É uma escolinha, uma escolinha. Eu estou entrando em contato com a diretora nesse momento para dizer a ela que eu estou à disposição da escola, entendeu? Porque eu transito por lá. Eu vivo uma parte do meu tempo por lá. Então, assim, eu estou me dando ao direito de viver uma experiência sem estar trazendo comigo, sabe, esse vínculo, que é o vínculo acadêmico. Eu estou me testando agora como professor doutor, como pesquisador, como jornalista, sem o vínculo institucional. Porque você, com vínculo institucional, você está mais seguro, ou aparentemente mais seguro. Sem o vínculo institucional, você está solto. Agora que eu quero ver qual é o peso que, não é, se tem, não no momento de você poder fazer, tá, essa contribuição, não é, que é a contribuição também como professor, também como pesquisador, né, mas principalmente a contribuição como cidadão. Edson, enquanto cidadão, a sua contribuição ela é maravilhosa, até por toda a bagagem, por toda a experiência, as vivências, e para nós é muito importante ouvir você, esse projeto, podcast Questão de Pele, porque nós estamos falando de um cidadão negro que vem
da região do interior do estado e que consegue galgar, né? Que consegue entrar dentro do espaço da Universidade Federal, que consegue se aposentar, mas uma pessoa ativa, uma pessoa que está em plena atividade, disposição física, dando continuidade na vida. Isso, para nós, é muito importante. Então, o seu peso enquanto pessoa, enquanto cidadão, ele é enorme. Agora, o que eu gostaria, se possível, que você nos falasse rapidamente é sobre essa experiência enquanto educador junto aos seus alunos e o relato deles, alguns depoimentos, talvez aquele que você sinta que tenha mexido mais ou que gostaria de trazer aqui para a gente, sobre ter vivenciado o projeto que você desenvolveu tão bem enquanto coordenador, que foi o projeto do Jornal Impresso. Então, Romilda, eu posso dizer para você que o meu período dedicado ao trabalho na Universidade Federal, como professor e como pesquisador, assim, eu fui extremamente feliz ao desenvolver, né? Justamente porque eu encontrei pessoas maravilhosas, né? Alunos, principalmente aqueles alunos que tinham mais dificuldade para poder fazer o trânsito pelo mundo acadêmico. Vários, eu posso citar, os mais recentes que eu posso citar, é o Iago Porfírio, que já está fazendo doutorado nesse momento, e o Richard Lima, que foi um sujeito que fez uma demonstração de superação, algo extraordinário, e que, para mim, foi o grande exemplo, ele e outros, né, de como, quando as populações que estão marginalizadas têm acesso a esse mundo, elas conseguem dominá-lo e conseguem se desenvolver muito bem. Eu desenvolvi vários projetos na Universidade Federal. Você sabe muito bem que aquele projeto Negra Eva eu atuei de forma assim, muito profunda, e o jornal impresso, que é a minha área, não é, como a minha especialização, né? O jornal impresso, como editor, como pesquisador e como professor de reportagem. Tá? E aí o nosso grande exemplo é o jornal Laboratório Projétil. Ali nós tivemos experiências extraordinárias, não é? Porque eu fazia o processo inteiro, ou seja, a gente fazia uma discussão com os alunos, né, para levantar a pauta, os alunos desenvolverem, ir a campo desenvolver a pauta, ou as pautas, e finalmente a gente fazer uma avaliação. Então, esse trabalho, se você for ver o período em que eu coordenei, você vai ver que ele está assim profundamente vinculado a essas questões sociais, porque a orientação para os alunos sempre foram, as orientações sempre foram essas, de você ir buscar sempre os segmentos da sociedade que precisam, sabe, de ter a comunicação como aliada para as superações. Edson, o convite para que você viesse conversar conosco aqui nesse projeto Questão de Pele, entendendo toda a necessidade de pautarmos mais as questões raciais negras no estado de Mato Grosso do Sul e também poder ampliar esse debate, ecoando, já que, a partir de muita luta, nós estamos conseguindo acessar vários mecanismos de comunicação, mas, em especial, quando eu fui convidada para vir ser mais uma colaboradora junto ao Jornal O Estado, eu não poderia deixar de convidar você para estar aqui, para nós termos essa conversa que estamos tendo. Por duas razões. Primeiro, por você ser esse cidadão negro, essa pessoa que íntegra, esse excelente profissional, essa pessoa humana que traz todas essas pautas, é sensível a todas as pautas que refere à questão humana e que faz o recorte racial negro. E, em segundo, porque quem me apresentou o Richard Lima foi você. Então, e eu estive aqui nesse espaço a convite do Richard, e para mim, eu, Romilda Pisani,
é muito importante a sua presença, mesmo que virtual, aqui, porque é trazer o Richard aqui um pouco, sabe? E você me apresentou o Richard, fizemos alguns trabalhos juntos e não nos desgrudamos, mas o tão importante foi a trajetória do Richard, que infelizmente foi interrompida de uma forma que a gente ainda talvez precisa aceitar e compreender, mas Deus sabe de todas as coisas. E esse projeto ele é tão importante que mesmo sem a presença física dele, o Jornal Estado continua trazendo esse projeto, caminhando para que esse projeto possa dar continuidade. E quando eu fui convidada para estar aqui, para nós darmos continuidade a um projeto que o Richard começou, eu não consegui pensar em uma outra pessoa para falar sobre isso, para, de alguma forma, homenagear o Richard. Então, você, para mim, é essa pessoa, Edson, porque você contribuiu para que esse excelente profissional que foi o Richard, ele pudesse, então, desenvolver aqui uma semente. E nós estamos aqui tentando contribuir com que essa semente se multiplique, com que esse mecanismo de comunicação ele possa ser ampliado e que nós possamos, sim, discutir essa pauta e outras pautas de forma ampla, de forma com que as pessoas possam ter o acesso à comunicação e sendo uma comunicação de verdade, uma comunicação que traz elementos, conteúdos que possam contribuir e inserir no dia a dia do cidadão e da cidadã brasileiro e brasileiro, sul-mato-grossense, né? E não sul-mato-grossense, mas, enfim, quando nós falamos sobre a comunicação, e aí olhando para os princípios da comunicação, o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que trazer um dos princípios básicos da comunicação, que é levar a informação para o cidadão e a cidadã. E você contribuiu com que um profissional, Richard Lima, ele pudesse semear, a partir desse espaço, dentro do Jornal Estado, que a pauta racial negra pudesse ser, então, olhada, ser debatida e ser ouvida. Muito obrigada por você ser esse profissional que você é, Edson, e por ter contribuído com que o Richard pudesse se despertar, se apresentar e se posicionar na sociedade. O Richard, ele é e sempre será uma bela lembrança para a gente. O Richard, você o coloca como um inspirador desse trabalho, um sujeito bastante jovem. O meu encontro e a minha convivência com essa figura humana chamada Richard Lima foi, diríamos, breve. Ela não foi longa, mas ela foi intensa e muito emblemática, porque o Richard ele foi um sujeito na universidade, por conta do jeito dele, por conta da pele, né, por conta das circunstâncias em que ele chegou, ele foi bastante discriminado. Por gente com quem ele convivia, sabe, por colegas da universidade, por professores, né?
a minha aproximação com ele, com o Richard, foi exatamente por conta de um episódio de discriminação que ele sofreu. E discriminação praticada por colegas e por professor. Na minha sala, durante esse percurso todo que eu fiz na universidade, principalmente nos últimos 10 anos, eu recebia muitos alunos, né, de origem origem humilde, né, entre eles indígenas, né, negros e tal, que recorriam a mim para conversar, para buscar orientação, porque sabia que eu trabalhava com direitos humanos, trabalhava com jornalismo voltado mais para essa questão. E foi numa dessas que o Richard se aproximou, né, porque ele estava fora, ele estava fora do processo, e fora do processo mesmo dentro da universidade. Então, aí acabou assim, que a gente fez um trabalho e ele demonstrou assim, uma capacidade de superação extraordinária, né? E o Richard trazia as marcas, né? As marcas que movem, as marcas que estimulam o processo de discriminação, né? O Richard era um cara que tinha um cabelo diferente, né? Por ser um cabelo afro, o penteado diferente, certo? Ele era um cara baixinho, baixa estatura, tá? Ele tinha uma orientação sexual diferente do padrão. Então, essas coisas todas, né, o transformava num tipo, entende? Sobre o qual se derramavam, né, todas as ordens de discriminação, qualquer que fosse ela. Né? E ele, assim, eu não sei exatamente qual foi o momento, mas ele fez essa demonstração, que é a demonstração da superação. Como é que ele conseguia superar, entende? Assim, a situação que ele vivia, né? O meu tempo de universidade, ele foi dividido, sabe, assim, no oficial e no não oficial, certo? Por exemplo, o não oficial, eu trabalhar com comunidades negras, indígenas, trabalhadores rurais, era o não oficial. A universidade ela não dava muito suporte para isso. Tá? Eu trabalhava às 8 horas na universidade, mas eu corria por fora também. Por quê? Eu cansei de atender alunos que me solicitavam ajuda, sabe? Nas noites, nas madrugadas, sabe? Gente que enfrentava muita dificuldade, gente que não tinha grana, entende? Gente que não tinha onde morar, gente que não tinha onde passar o final de semana, gente que não podia ir para casa durante as férias, entendeu? Porque ele tinha que continuar trabalhando aqui para juntar uma grana para poder continuar o curso, tá? O Richard, ele tem um histórico. O Richard era adotado. Ele era um sujeito adotado. Né? A primeira ideia de fazer o projeto experimental dele era encontrar a mãe. Ele queria encontrar a mãe dele. Ele tinha um desejo profundo. Ele me chamou e disse, professor, só o senhor que pode me ajudar aqui. Só o senhor que bota o pé na rua, o senhor que vai. Obviamente não era só eu, mais de 10, 15 professores no curso, todos eles com competência para ajudar. Mas ele achava que eu podia, né, num trabalho de reportagem, né, e em busca, né, dessa família, né, que era a família biológica dele. Tá? E eu disse, não, tudo bem, nós vamos tocar esse trabalho, a gente vai desenvolver esse trabalho. Né? O perfil do Richard, na segunda etapa, né, no momento em que ele se despertou para fazer o enfrentamento com essa sociedade que discrimina, né, ele se transformou, ele foi surpreendente, que é isso que as pessoas conhecem, né, passaram a conhecer no momento em que o Richard teve oportunidade,
certo? E essa oportunidade, ela foi dada, por exemplo, por um veículo de comunicação, certo? Ele se despertou, ele mostrou o que é que ele tinha para mostrar, não é? E o que ele mostrou vinha do quê? Vinha dessa experiência de vida que ele tinha, certo? De ser uma pessoa adotada, de ser negro, você tá entendendo? De ter uma orientação sexual diferenciada, de ser uma figura profundamente humana por conta das experiências que ele teve, né? Então, assim, me surpreendeu até como um professor que já era antigo ali na prática e que já tinha passado por um montão de gente, né? Então, assim, volto a repetir para você, o Richard foi apenas um exemplo, certo, de tantos exemplos que a gente conseguiu ver na universidade, mas foi o cara que marcou, ele marcou muito, ele me marcou, sabe, ele me deu a experiência dele, sabe, revelou coisas para mim, não é, que eu precisaria delas, não é? Precisaria delas, não, preciso delas para continuar, você está trabalhando, não é? Prestando o meu serviço como jornalista, não é? Como professor, como doutor, como pesquisador, não é? E principalmente como cidadão. É isso. Enquanto cidadão, obrigada, Edson. Enquanto cidadão, qual seria a sua mensagem para essa juventude que está buscando o seu horizonte, né, nesse momento que nós estamos vivendo? Romilda, eu sempre gostei, adorei, ou como se diz, amei conviver com gente mais nova, sabe? Por conta não da experiência de vida, do tempo transcorrido, mas por conta da percepção que as pessoas que são mais novas têm. Então, hoje, eu tenho convivido mais com gente muito, muito nova, que são meus netos, né? As minhas experiências com eles têm sido extraordinárias, porque eu fico prestando atenção como é que eles percebem o mundo, entende? Como é que eles veem essa questão da ética. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla da cidadania, porque a gente vai precisar muito dela, sabe? Nesse tempo de pandemia, a gente sabe que tudo é do coletivo, sabe? Eu que agora estou mais vinculado à natureza, eu sempre tive em toda a minha vida, agora eu estou me dedicando mais. Você sabe muito bem que a natureza ela é o coletivo. Todos os seres, os humanos, os vegetais, eles estão interligados, né? Eles não são estanques, eles estão interligados, um depende do outro. Na natureza é assim que funciona. Por isso que as pessoas precisam ter respeito, precisam preservar, né? E o que eu percebo nessa juventude, nesse povo novo, né? Porque é isso que nos anima, é que esse mundão tem jeito. Talvez não seja para agora, talvez tenha que ter muita luta, mas a própria natureza ela vai dando as lições dela, ela vai mostrando, sabe, o que é que precisa ser feito, sabe, sob pena, sabe, da raça humana ser extinta, sabe. Então, assim, não sou eu que tenho que dizer mensagens para o povo novo, sabe. É o povo que já está mais vivido que tem que prestar atenção na percepção e naquilo que está a dizer o pessoal mais jovem, o pessoal mais novo. Eu tenho uma netinha de um ano e um mês, de 13 meses, sabe? Assim, é algo extraordinário, é outra coisa. Você tá entendendo? Não tem comparação com o meu neto que vive mais comigo, mais junto comigo, que viaja para lá e para cá, que tem hoje 8 para 9 anos. A menininha que tem 1 ano, sabe? É assim, uma figura humana, você está entendendo? Extremamente diferente. A minha lógica não bate com a lógica dela.
Então, a gente precisa prestar atenção nos novos. Essa era a minha grande alegria e felicidade no meu trabalho com estudantes, que era gente nova. Todo ano chegava uma turma nova, cheia de esperança, acreditando que as coisas podiam acontecer e podiam acontecer bem, sabe? Então, isso me anima muito. Por quê? Porque isso me dá muito gás, isso me dá muita energia, sabe? Assim para dizer, tem jeito. O que tem jeito? Humano. O humano tem jeito, sabe? Ele não é possível que eticamente ele vai admitir que a raça acabe, sabe? Não pode. Isso aí não, sabe? Então assim, e obviamente que eu olho muito para a natureza. Às vezes lá na reserva em Bodoquena eu fico prestando atenção, sabe, no convívio do rio com a mata, da água com os peixes, sabe? Enfim, que é para você aprender um pouco observando. Manuel de Barros fazia isso, Chico Mendes fazia isso, sabe? Tantas outras pessoas fazem isso. Né? Por conta do quê? Por conta da sabedoria. Não por conta do conhecimento só, mas por conta da sabedoria. Sabe? Na linha de pesquisa que eu trabalho, né, eu trabalho na linha de pesquisa onde o objeto dita a regra pela qual ele quer ser analisado, ou seja, a objetividade. Tá, mas isso é um outro papo, é uma outra conversa. Eu disse para você no começo que eu falava bastante, né? Você aproveita o que você puder. Se não der para aproveitar, você me avisa, a gente fala de novo, a gente conversa de novo, tá? E estou à disposição. Estamos aí para conversar. Pode me chamar mais vezes, hein? Gostei dessa ideia do programa aí. Achei muito bom. Que bom, Edson. Bom, primeiro que eu aqui te ouvindo e ouvindo muito atentamente, tá? Sabe as palavras e coisa que só mesmo a vivência traz, né? A experiência de vida traz. Enquanto pessoa aqui representando esse projeto podcast Questão de Pele, eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção e por vir aqui conversar conosco para que a gente possa, então, fomentar, contribuir com que as pessoas reflitam, contribuir com que as pessoas parem, ouçam, porque existe, por parte de muitas pessoas, o seguinte posicionamento: eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu não quero falar sobre. E o projeto podcast, ele quer exatamente levar ou contribuir com que as pessoas possam conhecer. A partir do momento em que você conhece, você tem a opção de querer ou não, pautar ou não o que nós estamos colocando aqui, o que nós estamos conversando aqui. E nesse sentido, nós temos que agradecer a você por contribuir com que essa sociedade ouça, conheça a partir dessa conversa. Nosso muito obrigado pela sua participação, Edson Silva, uma pessoa que traz com tanta nitidez, com tanta clareza, informações, palavras certas, e esse aprendizado, como eu já disse, é só a vivência, né? A vivência que faz com que a gente amadureça, com que a gente venha com mais serenidade. Gratidão.